Olá, neste vídeo vamos conversar sobre a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional de uma instituição de ensino superior. Venha comigo. A fundamentação da existência e do conteúdo do PDI e das IES está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no Decreto 9.235 de 2017 e outras normas, como as mencionadas neste vídeo, e o instrumento de avaliação do INEP de 2017. Este vídeo foi baseado somente no instrumento de credenciamento. Se o caso da IES for recredenciamento ou transformação de organização acadêmica, esta deve considerar o instrumento específico a ser aplicado. O Plano de Desenvolvimento Institucional é o documento que estabelece as diretrizes que identificam as escolhas da instituição de educação superior. Nesse sentido, o PDI indica as metas e objetivos a serem alcançados durante o período de sua vigência, que é de 5 anos. Portanto, o PDI deve indicar as estratégias e ações, tanto relativas à organização acadêmica quanto à organização administrativa da instituição, de maneira a permitir que se cumpra o que está planejado para os 5 anos de sua vigência. Vale destacar que o PDI deve contemplar, tanto quanto possível, todos os eixos indicadores de avaliação previstos nos instrumentos de avaliação de INEP, seja para credenciamento, recredenciamento ou transformação de organização acadêmica, vigentes à época de sua elaboração. Haja vista que a verificação dos requisitos previstos nesses instrumentos deve ser constatada pelo que consta no PDI. Para conhecer o instrumento de avaliação de instituições de educação superior em uso pelo INEP, acesse pelo QR Code da tela e escolha o mais recente. Dentro do possível, é aconselhável que o PDI seja organizado em capítulos que acompanhem a estrutura do instrumento de avaliação em vigor na época de elaboração ou revisão desse documento. Assim, os 5 principais capítulos, que podem também ser denominados de eixos, conforme consta no instrumento de avaliação, devem conter o planejamento e as ações da autoavaliação da instituição. Na sequência, um capítulo sobre o desenvolvimento da instituição. Em seguida, um capítulo que trate das políticas acadêmicas da IES. Em seguida, um capítulo que cuide das políticas de gestão da IES. E, finalmente, um capítulo sobre a infraestrutura da instituição. Na sequência deste vídeo, vamos abordar o conteúdo específico de cada um desses capítulos. Nesta parte do PDI deve ser apresentado o projeto de autoavaliação institucional, além da forma de participação da comunidade acadêmica na autoavaliação institucional. Por fim, deve ser relatada como ocorrerá a análise e a divulgação dos resultados levantados na autoavaliação. No capítulo de Desenvolvimento Institucional, devem ser descritas a missão, os objetivos, as metas e os valores da instituição. Outro conteúdo do PDI é a descrição do planejamento didático e as políticas de ensino da graduação e da pós-graduação. Neste capítulo também devem constar as políticas de pesquisa, de inovação tecnológica e de desenvolvimento artístico e cultural da IES, bem como as políticas de valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural,
e as ações de defesa dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial. Outros conteúdos que devem ser incluídos no PDI são as políticas da IES voltadas ao desenvolvimento econômico e à responsabilidade social. Devem também incluir as políticas para a educação à distância, se for o caso, e estudo para a implantação de polos EAD, também, se for o caso. No capítulo de políticas acadêmicas, devem ser descritas as políticas de ensino e as ações para os cursos de graduação. As políticas da IES para a pesquisa, a inovação tecnológica e o desenvolvimento artístico e cultural também devem ser explicitadas no PDI. Ainda no capítulo de políticas acadêmicas, devem ser descritas as políticas e ações para a extensão e as políticas e ações de divulgação da produção acadêmica de docentes. Devem também constar as políticas de acompanhamento de egressos, de internacionalização, de comunicação com a comunidade externa e a comunidade interna. Ainda com relação às políticas acadêmicas, devem ser descritas as políticas de atendimento aos estudantes e as de estímulo à produção dos estudantes e sua participação em eventos. Com relação ao capítulo das políticas de gestão, devem ser descritas as políticas de capacitação e formação continuada para docentes, tutores e pessoal técnico-administrativo. Ainda no capítulo das políticas de gestão, deve haver espaço para o detalhamento dos processos de gestão da IES e, havendo oferta de educação à distância, deve ser descrito o sistema de controle e produção e distribuição de material didático. A demonstração da sustentabilidade e viabilidade financeira da IES deve constar do PDI, bem como a maneira de participação da comunidade no acompanhamento das instâncias gestoras e acadêmicas. No capítulo relativo à infraestrutura, devem ser descritas as instalações administrativas, as salas de aula, o auditório e a sala de docentes. Outros espaços devem ser descritos, tais como o destinado ao atendimento dos estudantes e os destinados à convivência e à alimentação. Os espaços e recursos disponíveis nos laboratórios e os espaços destinados à prática devem ser descritos no PDI. Igualmente, a infraestrutura física e tecnológica disponibilizada para o funcionamento da comissão própria de avaliação da IES. Com relação à biblioteca, o PDI deve apresentar a infraestrutura respectiva, as condições de acessibilidade, espaços para estudo, recursos tecnológicos, condições de atendimento, horário de funcionamento e pessoal técnico disponível. Também deve constar plano de atualização do acervo. No PDI deve ainda constar a descrição dos laboratórios de informática, as instalações sanitárias e, se previsto, a estrutura dos polos de educação à distância. A infraestrutura tecnológica deve ser descrita no PDI, como também aquela destinada à execução e suporte, com plano de contingência e expansão. Finalmente, deve constar do PDI plano de expansão e atualização de equipamentos, a descrição dos recursos de tecnologias de informação e comunicação
e, se houver oferta de educação à distância, deve constar informações sobre ambiente virtual de aprendizagem. Antes de finalizar, vale destacar que mais detalhes podem ser conhecidos em cada um dos instrumentos de avaliação em vigor, acessáveis pelo QR Code já indicado. Obrigado pela atenção. Se gostou, clique no joinha. Inscreva-se no canal. Acompanhe novos vídeos no canal. Até breve.